Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrino e eu estou aqui falando do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma pessoa alta, branca, estou de óculos, blusa preta e saia azul. E agora, gente, a gente vai para a nossa última unidade da disciplina de Direito 2. Então, neste momento, vocês já viram noções de direito do trabalho, noções de direito tributário. E aqui, em particular, a gente vai ver um pouquinho de uma matéria que eu particularmente entendo que é muito interessante, que é o planejamento tributário. Depois a gente vai ver alguns pontos em relação ao MEI, tá bom? Que é uma lei complementar 123 de 2006. Então, gente, eu espero que neste momento do curso vocês tenham seguido as sugestões da professora, né, que vos fala, lido o roteiro, assistido as videoaulas e também lido a leitura que foi sugerida, né? Porque assim, não tem como a gente esgotar o assunto aqui na web aula, né? Aqui, como eu sempre falo, é uma diretriz. Então, o aluno e a aluna aqui da gestão empresarial, da gestão comercial que estuda EAD, tem essa responsabilidade pessoal muito grande, que é de encarar e estudar sozinho, né? Então aqui, vamos para as últimas diretrizes, que a gente vai falar nada mais, nada menos do que do processo tributário. E aí, desde já, vocês têm que ter em mente que esse processo ele pode ser tanto administrativo quanto judicial, né? O judicial, vocês sabem como é que é no judiciário, é a justiça. O que vocês talvez não saibam é que existe um processo administrativo tributário que vai suspender até o julgamento definitivo a exigibilidade do crédito tributário. Isso está lá no CTN, tá? Que é o Código Tributário Nacional. E, em regra, gente, esse processo administrativo tributário, ele é muito mais sério do que o da justiça, né? Ele é bem menos formal, ele é mais barato e até dispensa a contratação de um advogado, tá? Então, enquanto o processo administrativo está correndo, os gravames causados pelo ato impugnado, eles ficam suspensos, como eu acabei de mencionar, tá? Mas às vezes não tem como e a gente tem que ir para o judiciário. E aí agora a gente vai analisar o famoso processo tributário judicial, que nada mais é do que a cobrança judicial da dívida ativa, tá? Pela fazenda pública. E o que é fazenda pública, professor? É vaca, cavalo, bezerro? Não, gente. Fazenda pública é o fisco. E existe uma lei específica para essa cobrança, que é a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, tá bom? Já no artigo 38 da LEF, agora a gente vai analisar um pouquinho o rito da LEF, né, do processo tributário judicial. No artigo 38, já vai falar que quando a propositura de uma ação judicial pelo contribuinte tem o mesmo objeto da discussão administrativa, isso é uma renúncia, olha que interessante, ao poder de recorrer administrativamente, se o cara entrou na justiça, né? E a desistência do recurso administrativo interposto. Olha, isso aí tá no 38 da LEF. Tá bom, mas essa execução fiscal, ela pode ser promovida contra quem? Então, quem que a Fazenda Pública vai lá, contra quem a Fazenda Pública, a FP, vai litigar? Então, ela vai promover uma execução fiscal, pode ser contra o devedor, pode ser contra o fiador, olha aí, contra o espólio, né? Contra a massa, contra o responsável, isso aqui é responsabilidade tributária, tá lá no CTN, para vocês entenderem quem que é o responsável tributário, e contra os sucessores, né? A qualquer título. Tá bom, já entendi contra quem a Fazenda pode litigar, mas qual que é o procedimento? Como que é o procedimento? Vai começar lá o processo tributário judicial, a execução fiscal, e o executado vai citar para em 5 dias pagar a dívida. Gente, é um prazo rapidaço,
tá? Então ele tem 5 dias para pagar a dívida com juros, multa, mora em encargo ou garantir execução, né? Apresentar bens, garantir execução. Lembrando que o despacho que ordena essa citação, né, do executado interrompe a prescrição. E aí, minha gente, se o executado não paga a dívida, nem garante a execução, aí acontece o quê, gente? A penhora do bem. E essa penhora vai poder recair em qualquer bem do executado, exceto naqueles bens absolutamente impenhoráveis, tá bom? Que vocês depois vão dar uma olhada para saber o que é quais são esses bens impenhoráveis, tá? Tá bom. Poxa, mas fui lá citado para pagar ou para garantir a execução. Eu executado, posso me defender? Sim, deve, né? Como que se chama essa defesa? Embargos. Embargos, olha aí. Então, a defesa do executado são os embargos que podem ser oferecidos em 30 dias, contados do depósito ou da juntada da prova de fiança bancária, ou seguro-garantia, ou da intimação da penhora. Então, vocês neste momento já perceberam que só cabem os embargos se a execução estiver garantida. Olha, até coloquei aí, não são admissíveis os embargos do executado antes de garantia da execução. E aí depois o juiz vai intimar a fazenda para uma impugnação e designar a audiência se necessário. Então, qual que é o trâmite, gente? Garantiu a execução, pode apresentar esses embargos em 30 dias, depois intima a fazenda para ela apresentar uma impugnação a essa sua defesa, né, a defesa do executado, e aí pode ser que tenha ou não uma audiência, tá? Esse é o rito. E aí, até coloquei aqui, ó, mas o que pode acontecer, né, se o juiz não encontrar o devedor ou se ele não tiver bens penhoráveis? Pode acontecer, lógico, né? Aí, nesse caso, o juiz pode suspender o curso da execução, tá bom? Ah, tá bom, mas até quando? Até 1 ano. Depois de 1 ano, se continuar sem localizar o devedor ou os bens penhoráveis, aí o juiz vai mandar arquivar os autos, né? Mas a qualquer momento, se for encontrado o devedor ou os bens, aí esses autos são desarquivados para seguir com a execução, tá? Então, esse é o trâmite do processo tributário judicial. Então, é isso, gente. Recapitulando aqui, existe tanta possibilidade do processo administrativo tributário, que é aquele que eu mencionei para vocês que não precisa nem de advogado, mas também pode acontecer, né, do processo ser um processo tributário judicial, e aí, claro que precisa de advogado, vai tramitar no judiciário. O rito vai estar na lei de execução fiscal e é esse que eu acabei de mencionar. Então, agora vocês já estão a par do processo, né, em linhas gerais, claro, vocês têm que aprofundar aí na casa de vocês. E agora que vocês já estão cientes do processo administrativo e judicial tributário, eu vou para um assunto que é muito leve, que inclusive é muito interessante, que são as formas de você fazer um planejamento tributário. Ah, tá, mas o que é um planejamento tributário? São formas inteligentes, sagazes, de você, planejando, né, o próprio nome já diz, economizar na tua empresa. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Olha só, esse é muito legal. Um caso, o planejamento tributário, então, é justamente você se adequar, né? Ele é lícito, óbvio. Ele é lícito. E é uma forma de você adequar a sua empresa de forma lícita, a fim de pagar menos tributos, tá? Como que isso pode acontecer? É o caso do sonho de valsa. Vocês já perceberam até que o sonho de valsa mudou essa embalagem e teve algumas adaptações? Por quê? Olha que sacada de mestre. Aqui houve uma mudança de classificação tributária. Quando o sonho de valsa era tido como chocolate, o IPI que incidia neste caso era de 5%. E olha que sacada de mestre. A partir do momento em que a Lacta, né, determinou e fez esse planejamento tributário e enquadrou o sonho de valsa como wafer, o IPI é 0%.
e com isso eles economizam muito dinheiro mesmo, né, fazendo o seu planejamento tributário, tá? Então aqui eu já coloquei esse caso bem famoso, que é o caso do sonho de valsa, né? E tem outros casos também muito legais que eu sugiro que vocês procurem, tá? Joguem no Google, tem vários casos famosos de elisão fiscal. Nossa, que nome feio. O que é elisão fiscal? Gente, elisão fiscal nada mais é do que o planejamento tributário. É diferente de evasão fiscal, tá bom? Que a gente vai ver ali a diferença. Mas esse planejamento tributário, olha só, outro exemplo que eu coloquei aqui, é o leite de rosas. Leite de rosas, ele mudou a classificação dele para desodorante justamente para diminuir a carga tributária, tá? Tem um exemplo também, salvo engano, do Crocs ou do chinelo, alguma coisa assim, que é justamente mudar a sua classificação de modo a economizar. Isso é muito interessante. Então, qual que é a recomendação? Se você tiver a sua empresa e tudo mais, tá? Faça o planejamento tributário. Tem diversas formas de você reduzir a sua carga tributária de forma lícita, né? Então, é a prática da elisão fiscal, que, como eu já mencionei, é diferente de evasão fiscal. Evasão fiscal é um método ilícito que você deixa de contribuir, não é isso que eu estou dizendo. A elisão, ela é um planejamento mesmo, tá bom? E aí, agora eu vou fazer uma análise mais voltada para a micro e pequenas empresas. Vamos lá. Conforme está na nossa ementa, né? O que está na nossa ementa? Justamente a análise das microempresas, das empresas de pequeno porte e do MEI. Bem, essa microempresa, essa empresa de pequeno porte e o MEI são selos, como se fossem selos, né? São qualificações diferenciadas para ajudar os pequenos, né? E qual que é a lei que disciplina esse pessoal? A Lei Complementar 123 de 2006, que vai tratar dessas categorias, tá bom? Olha aqui. Não são espécies novas de empresário não, tá, gente? ME e EPP, que agora é o nosso assunto da vez, ela nada mais é do que uma qualificação especial prevista nessa lei que eu acabei de mencionar, tá? E, no caso, se a gente estiver tratando do ME e EPP, nada mais é do que um empresário individual, uma sociedade simples ou uma sociedade empresária que recebeu essa qualificação especial e ela se dá com base de um faturamento bruto anual, tá bom? Vamos entender qual que é o faturamento bruto anual para você ser enquadrado na ME ou na EPP? Olha só, no caso da ME, você pode ganhar essa benesse, né? Ser enquadrado microempresa, se você receber em cada ano calendário uma receita bruta que seja igual ou menor que R$360 mil. Ah, mas eu ganho mais um pouquinho. Aí você pode estar dentro da categoria EPP, olha aí. No caso da EPP, essa empresa que aufira no ano calendário uma receita bruta que é superior a R$360 mil, mas é igual ou inferior a R$4.800.000, tá bom? Então, é isso, gente. Você pode receber as benesses de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? Tá bom. Gente, quanto às microempresas e as empresas de pequeno porte, vocês podem se perguntar, tá bom, mas qual que é a vantagem de você ser microempresa ou empresa de pequeno porte? Gente, o Simples Nacional é uma grande vantagem, né? Mas a gente também tem vantagens trabalhistas, a gente tem vantagem até em licitação, tá bom? Tá na própria Constituição Federal que a gente tem que dar um suporte, uma atenção especial às microempresas e às empresas de pequeno porte, tá bom? Então, olha só,
essa qualificação vai permitir um tratamento favorecido, constitucional, né? Acesso a crédito, tratamento favorecido no direito tributário, obrigações trabalhistas. E aí, no sistema tributário, é claro que a gente vai ver aqui um pouquinho do Simples, que é justamente esse regime especial e unificado de arrecadação de tributos e de contribuições que são devidas pelas empresas, pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem um recolhimento mensal e é um documento único de arrecadação, tá, gente? E aí, quais são os impostos e contribuições que estão previstos no Simples? Quando você paga o Simples, você está pagando imposto de renda, pessoa jurídica, IPI, CSLL, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição patronal previdenciária, CPP, para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é o ICMS, ISS, até coloquei aqui que tem essa exceção, né, para vocês darem uma olhadinha no material. Mas é isso, gente, é o Simples, tá? Mas eu tenho que dizer que o Simples, ele não exclui a incidência de outros impostos e contribuições. Então, ele não exclui a incidência do IOF, por exemplo, do II, do IE, do ITR, isso aí tem que pagar, tá? Fora do Simples. Do imposto de renda relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicação renda fixa ou variável, imposto de renda relativo aos ganhos de capital, olha aí, auferido na alienação de bens, do ativo permanente. Essa aqui não se aplica, né? O CPMF não se aplica atualmente. Contribuição para o FGTS, contribuição para a manutenção da Seguridade Social relativa ao trabalhador, contribuição para a Seguridade Social relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual. Isso tudo que eu estou dizendo é que o Simples não abarca, tá? Imposto de renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela PJ, a pessoas físicas, contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e IPI incidentes na importação de bens e serviços e outros casos de ICMS, olha aí. Ainda também, tá excluído ISS devido em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte na importação de serviços. E os demais tributos de competência da União, Estado, DF ou dos municípios não relacionados nos incisos anteriores, tá? Mas, gente, em todo caso, embora a gente saiba que tem essas exceções que eu acabei de citar, o Simples, por ser um documento único de arrecadação, ele facilita e muito, né, a vida do microempresário e do empresário da EPP. Ele facilita e muito. Mas o que eu lanço aqui de questionamento é, todo mundo pode recolher pelo Simples? Olha só, todo mundo pode recolher pelo Simples? Não. O artigo 17 da Lei Complementar 123, ela vai elencar algumas vedações, né? Ou seja, de quem não pode se valer do Simples Nacional. Quem que são? Quem que não pode se valer do Simples? Vai ser a ME e a EPP que tiver um sócio no exterior, aí não cabe Simples. Ou cujo capital participe uma entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer ente federativa, aí não vai caber o Simples. Se possui um débito com o INSS ou com as fazendas públicas, sem suspensão da exigibilidade, aí não vai caber o Simples. Vou até fazer um X aqui. Que seja geradora, transmissora e distribuidora de energia elétrica, não cabe Simples. Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, entre outras. Que outras? Vocês vão olhar lá no artigo 17, tá? Essas vedações ao Simples Nacional, tá bom? E aí, para a gente terminar aqui nossa unidade, a nossa matéria, eu vou falar agora do MEI, né? O MEI, que é o microempreendedor individual, que existe uma lista para a gente saber quem pode ser MEI, né? E quais são as vantagens de ser MEI. O MEI, então, é aquele empresário individual
que exerce uma atividade de industrialização, comercialização, prestação de serviço, inclusive rural, e ele opta pelo tratamento diferenciado da nossa Lei 123, tá? Tá bom, mas eu sou MEI, eu posso ter um funcionário? Sim, eu posso ter até um funcionário, senão descaracteriza o MEI, tá? E este único funcionário tem que receber exclusivamente um salário mínimo ou o piso da categoria, tá? Beleza. Qual que é o objetivo do MEI? Gente, o objetivo do MEI é retirar as pessoas da informalidade, né, e oferecer a essas pessoas que estavam na informalidade e agora têm a categoria do MEI, fornecer para elas direitos previdenciários e sociais, tá? Essa é a ideia do MEI. É uma ideia bastante interessante. Só que a gente tem que olhar alguns requisitos, né? Tá, beleza. Quem pode ser MEI, então? Quem pode ser MEI? É quem oferiu uma receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil. Tem um projeto de lei para modificar esses valores, tá? Tô falando que tá atualmente. Então, o MEI é quem recebeu até 81 mil, é quem seja optante pelo Simples, é quem não está impedido de ser MEI, que a gente vai ver quem que está impedido de ser MEI, e também é aquele que é empresário individual, que se enquadra na definição de empresário individual prevista no artigo 966 do Código Civil, ou empreendedor que exerce atividade prevista em lei, tá bom? E aí, o MEI pode, como eu já disse, pode optar pelo recolhimento dos impostos e as contribuições abrangidos pelo Simples, tá? E aí aqui eu coloquei os valores para vocês saberem em relação ao MEI, tá bom? Vocês podem ler aí com calma. Esses, então, são os valores, tá? Olha, professora, achei bacana essa situação do MEI, eu quero ser MEI. Eu posso ser MEI? Todo mundo pode ser MEI? Depende da sua atividade. Se a sua atividade estiver na lista, né, que permite que seja MEI, microempreendedor individual, então é possível. Né? Se tiver vedado, aí infelizmente não é possível. Então, todo mundo pode ser MEI? Não. Tem uma lista do governo que indica quem pode ou não ser MEI. Por exemplo, não pode optar pelo Simples o MEI que possua mais de um estabelecimento, né, ou que participa de outra empresa como titular, sócio, administrador, ou constituído na forma de startup. Então, a gente tem que adequar realmente, né, aos requisitos previstos na Lei 123. E, gente, esse assunto, né, de quem pode ser MEI, do Simples Nacional, é um assunto muito importante que eu peço para vocês consultarem mesmo o nosso roteiro e também, como eu sempre digo, no material indicado na minha biblioteca, né, que é esse instrumento poderosíssimo. Só fazendo uma análise da nossa disciplina. A gente viu no início as noções de direito do trabalho, depois vocês tiveram contato com noções de direito tributário, eu apresentei para vocês diversas espécies tributárias, apresentei para vocês também a obrigação tributária, e agora na nossa última unidade eu apresentei o processo administrativo tributário, processo judicial tributário, e por fim fiz uma análise do planejamento tributário e também da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei da microempresa, da empresa de pequeno porte e do MEI, tá? Então, colocadas todas essas informações, como eu disse na minha primeira aula e repito aqui, o objetivo sempre é que vocês aprendam. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai ter um momento síncrono que vocês podem tirar essa dúvida e também façam o desenvolvimento, né, da matéria, também fazendo a leitura do roteiro e pesquisando o assunto, lendo a indicação bibliográfica na minha biblioteca, tá? Que aí eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mesmo, né, os nossos assuntos aqui abordados, vocês vão consolidar esse conhecimento. E no mais, eu só tenho a agradecer a paciência de vocês, né? Vocês estarem aqui até o final,
Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Bons estudos e muito sucesso, tá? Obrigada, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.